Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês. Bora lá para aquele resumo esportivo do final de semana, né? Falando de Fórmula 1 e futebol também. Vamos começar pela Fórmula 1, né? Grande Prêmio do Brasil neste domingo, né? O Lando Norris venceu. Inclusive eu tenho até o carrinho dele aqui, ó. O único carrinho que eu tenho hoje em dia é o do Lando Norris. Não que eu seja fã dele, mas é o único que eu tenho hoje. Kimi Antonelli em segundo, né? E Verstappen largando dos boxes, depois que mexeu bastante no carro durante a madrugada de sábado para domingo, e aí teve que largar dos boxes e fez uma corrida espetacular, ainda terminando em terceiro lugar. Na quarta posição, George Russell, e o outro da McLaren, Oscar Piastri, o segundo do campeonato, terminou em quinto, né? Bortoleto infelizmente bateu na primeira volta. Ele, que já tinha batido no sábado no treino classificatório, teve que largar nas últimas posições também. E na corrida, na segunda volta, né, ele acaba batendo ali junto com o Stroll e bate no muro. Não tinha muito espaço para recuperar a posição na pista e acabou indo para o muro, terminando a corrida dele. As Ferraris também terminaram a corrida mais cedo, já que Charles Leclerc bateu logo nas primeiras voltas, né? E também Lewis Hamilton teve problemas ao longo da corrida, e na metade dela praticamente teve que abandonar um pouco antes disso, né? Com problemas no carro, saindo muito de traseira e não conseguindo guiar mais da melhor forma a sua Ferrari. Ele acabou abandonando a prova, né? O campeonato agora que caminha para as suas 3 últimas provas, né? E o Norris ainda é o líder, e mais líder ainda, com 390 pontos. O Piastri se mantém na segunda posição, 366, e Verstappen ainda em terceiro, vai para 341. Né? O campeonato não termina na próxima corrida em Las Vegas, mas pode praticamente ser decidido, porque Lando Norris pode aumentar, né, principalmente a sua vantagem para Piastri e para Max Verstappen, e vão restar apenas 2 corridas, e quem sabe aí ele precise de poucos pontos nas outras 2, né? Tem Abu Dhabi ainda para terminar o campeonato, e a próxima, como eu falei, é Las Vegas, a corrida noturna. Falando de futebol agora, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, o Atlético foi visitar o Leão, né? Sport 2, Atlético 4. O Sampaoli colocou um time muito modificado daquele que jogou contra o Bahia na quarta-feira, né? O Atlético começa a ter com mais posse de bola, algumas oportunidades de finalizações, mas mal executadas, muito principalmente com Rony e outros jogadores, né? Mas aos 18 minutos, um dos únicos chutes do Sport no primeiro tempo, o Léo Pereira fez para o time da casa, né? 1-0 para o Sport. Ainda assim, depois disso, o Atlético ele continua com maior posse, mas muito pouco produtivo, né? Jogadas não tão bem executadas, esbarrando, como eu já falei, na qualidade de quem entrou desde o início. O Rony perdeu um gol cara a cara com o goleiro, ele tentou uma cobertura e mandou lá para fora, né? No segundo tempo, o São Paulo já muda, ele volta com a Arana, Dudu e Hulk, né? E o cenário era praticamente o mesmo. O Galo volta melhor e com mais posse, e assim como no primeiro tempo, aos 18 do segundo, e o mesmo jogador, Léo Pereira, faz de novo, né? Um bate-rebate, faz o 2-0. 2 minutos depois, o Sampaoli termina suas alterações. Ele coloca Scarpa e Alexander, e aí tá ali praticamente o time titular atual, né, do Atlético hoje, todos os melhores disponíveis em campo, e a diferença começou a aparecer, né? No espaço de 13 minutos, o Hulk faz um de falta na falha do goleiro, né? O Rony com uma assistência do Scarpa pouco tempo depois, o Alexander com uma assistência do Hulk, ela ainda desvia no Thierry, e o Rony com a assistência do Hulk fecha o placar, né? Em 13 minutos foram os 3 primeiros gols. Depois, mais alguns minutos, o Rony fechou aí o placar 4-2, importante vitória do Atlético para liquidar de vez a chance de o perigo de rebaixamento, e também, né, pensar um pouco mais para cima e ficar tranquilo para a Sul-Americana. O Sport destroçado e muito limitado, né? Sport muito ruim, psicológico em frangalhos, aí depois que toma aquele gol, gol que o goleiro falha, né? Parece que todo mundo sente. Colocou o time titular em campo, o problema foi resolvido, né? Mas nem sempre dá para contar com isso, né? Um dia, uma tarde boa desses caras,
e nem sempre enfrentará o Sport, né? Fica aí um alerta para o próprio Sampaoli, ele com certeza pensou nisso. O jogador da partida para o SofaScore de melhor nota foi o Hulk, 8,6. O Atlético teve 20 finalizações, o Sport 7. Chutes ao gol, o Atlético 5 e o Sport 4. Defesas do goleiro, apenas uma do goleiro do Sport, o Everson 2. E escanteios foram 4-4, apenas um amarelo no jogo e ele foi para o Sport. Próximo jogo do Galo é na quarta. É o atrasado do primeiro turno contra o Fortaleza na Arena MRV. Nesse domingo no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram e ficaram no 0-0, né? Um bom público, mais de 53 mil pessoas presentes no Gigante da Pampulha. Um início de jogo melhor do Fluminense, já com alguns lances de perigo e algumas finalizações nos primeiros minutos. Aos 15 o Cruzeiro passou a equilibrar o jogo, né? Nesse momento o juiz inclusive já tinha dado 3 amarelos, o fraquíssimo árbitro da partida, né? Não só por ontem, mas por várias atuações durante o campeonato. A arbitragem é uma situação aí lamentável todo ano, né? Mas parece que cada ano vai piorando mais. Primeiro tempo movimentado, né? O Fábio salvou o Fluminense, espalmou uma na trave, confundiu muita gente, até o narrador gritou gol, né? E termina o primeiro tempo assim com os goleiros salvando tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense. Cássio e Fábio trabalharam bastante. A segunda etapa começa um pouco parecido com a primeira, né? Com o Fluminense um pouco com mais posse de bola, mas o Cruzeiro passa a equilibrar mais cedo e depois toma mais conta do jogo. O técnico Leonardo Jardim muda o time dessa vez mais cedo, né? Caracterizado por mudar o Cruzeiro lá para 38, 40 do segundo tempo, ele muda aos 23, ele coloca o Gabriel Barbosa no lugar do Arroio, mas pouco adiantou na questão ofensiva. Mais 3 alterações aos 38 e pouco produziram, na verdade, né? O Wallace entrou, ainda tomou cartão, algumas finalizações mais que o Fluminense. O Cruzeiro teve um pouco mais de posse de bola da metade do segundo tempo em diante, mas pouco trabalho deu para o Fábio e terminou aí no 0-0. O jogador da partida foi o próprio Fábio, 8,1, né? No final do jogo não teve tanto trabalho, mas na partida toda com certeza salvou o Fluminense algumas vezes. O Cruzeiro teve 15 finalizações, o Fluminense 8, 5 chutes ao gol, 3 do Fluminense, foram 2 defesas do Cássio e 5 do Fábio, foram 5 escanteios para a Raposa e 1 para o Tricolor Carioca, e amarelo teve aos montes, 6 amarelos para o Cruzeiro e 3 para o Fluminense. Próximo jogo é no dia 20, feriado, Juventude Cruzeiro em Caxias do Sul. Cruzeiro sem Christian, Arroio e o Wallace, que entrou e ainda tomou o 3º cartão amarelo. Esse é o resumo do esporte nesse final de semana. Nesse meio de semana, como eu disse, tem o Atlético contra o Fortaleza. A gente volta para resumir essa partida no meio de semana. Valeu!